Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe e hoje nós vamos fazer um delicioso bolo bombom. Vamos precisar de uma forma de acetato, o tamanho você que decide, lembrando que você tem que ter uma forma compatível ou então maior. Depois que você separou as formas, nós iremos fazer o bolo. Eu vou utilizar essa massa preparada da Fleshman, é Chocomousse e ela é uma delícia. Se você for utilizar alguma massa preparada, é só seguir as instruções no verso do pacote e fazer o seu bolo. Para o tamanho da minha forma, é exatamente o tamanho dessa massa. Agora é só misturar todos os ingredientes e depois levar ao forno. Se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha. E comenta aqui embaixo o que você gostaria que eu trouxesse. Depois que o bolo assou, nós iremos desenformar. Se tiver dificuldade para tirar o bolo da forma, é só levar a forma ao fogo por alguns segundos e você vai ver, o bolo vai soltar facilmente. Agora iremos derreter nosso chocolate. Lembrando que o seu chocolate ele tem que ser especificamente para esse processo. E se você quiser utilizar chocolate nobre, fica à vontade. O bolo vai ficar ainda mais gostoso, mas se não quiser, não tem problema nenhum. Depois de 30 segundos no micro-ondas, o chocolate derreteu e agora iremos começar a espalhar na nossa forma de acetato. Outra observação é que iremos cortar essa forma, então não vai dar para reutilizar. Você coloca a primeira camada de chocolate, espalha por toda a forma, leva ao refrigerador poucos segundos. Se sua camada for fina, se ela for um pouco mais grossa, um pouquinho mais de tempo, você dá uma olhada, depois retira e repete esse processo até você ver que a sua casquinha ela não vai quebrar. Eu particularmente não gosto do chocolate muito grosso, além da dificuldade na hora de cortar. Eu acho que esse chocolate em excesso, ele tira totalmente o gosto dos outros componentes do bolo só para si. Então eu prefiro fazer a camada razoavelmente fina para eu sentir todos os sabores da massa, do recheio e da casquinha. Lembrando que não pode ser tão fina, senão na hora que você for desenformar vai quebrar e o seu bolo não vai ter a beleza do bolo bombom. Eu fiz um brigadeiro, eu não deixei ele muito grosso, se vocês verem a consistência. Ele tá bem leve e agora eu vou aplicar a primeira camada de brigadeiro. Se você não quiser o brigadeiro preto, o tradicional, pode ser brigadeiro branco, de amendoim, de morango, de limão. O recheio e a massa vai do seu gosto. Você também pode optar por escolher a casquinha de chocolate branco. Você agora vai colocar a primeira camada do bolo. Lembrando que se sua forma ela não for exatamente do tamanho da sua forma de acetato, você coloca a forma sobre o bolo, faz um recorte com a faca, desse jeito o seu bolo vai encaixar perfeitamente na sua forma. Depois você coloca mais uma camada de brigadeiro. Se você for fã daqueles bolos mais molhados, você pode molhar a sua massa. A minha massa já tem uma textura bem gostosa, então eu não vou fazer nenhuma alteração. Você pode colocar no meio do bolo granulados, raspas de chocolate. Eu não te aconselho muito a usar o morango cru, porque se você fizer uma calda é uma ótima opção, mas ele in natura ele solta uma água que pode ser que não fique muito legal com esse tipo de bolo. A não ser que você vá consumir ele rapidamente, em poucas horas. Mas se o morango ou qualquer outra fruta for uma opção que você quer muito usar, você pode fazer uma calda. Não precisa cozinhar o morango até ele sumir. É só dar uma leve assustada no morango para quando você colocar ele no bolo, ele não soltar essa água. Agora é só continuar o processo até terminar todo o bolo. Uma coisa importante
é que você tem que tapar todas as laterais do bolo, sem deixar espaço, porque senão todo o chocolate vai descer pelas laterais e quando você partir o bolo, a casca vai começar a desmoronar. Então pega aquele bolo que sobrou, o bico ou alguma lateral e vai cobrindo e preenchendo todos os espaços que faltam. Lembrando que a última camada tem que ser de brigadeiro, para quando você colocar a cobertura de chocolate, ela cobrir facilmente. Se a última camada for bolo, quando você colocar o chocolate que for espalhar, pode ser que levante muito farelo. E com o brigadeiro sendo a última camada, esse processo ele não existe, porque o brigadeiro ele gruda todos os farelos no próprio bolo. Depois que você levou o bolo ao refrigerador mais uma vez e o seu chocolate já endureceu, nós iremos quebrar a forminha. Esse processo é um pouco delicado para você, na hora que você puxar, o bolo não correr, não voar e você não enfiar a tesoura no bolo. Então, um pouquinho de delicadeza e força. Quando você conseguir soltar todo o bolo, você desvira ele no seu prato. Você vai ver que depois que você solta as laterais, o fundo ele solta facilmente. Ele fica muito fofinho, olha só que coisa mais linda. Agora eu fiz uma calda de chocolate, vou colocar por cima. Se você quiser, você pode deixar essa calda escorrendo por esses espaços que tem da forma. Principalmente se a tua cobertura ela for na cor oposta do chocolate, vai dar um destaque ainda maior. Então eu coloquei essa cobertura por cima e vou colocar algumas bolinhas de chocolate nessas cores branca e preta para dar um pouco de destaque. Mas a decoração é totalmente a seu critério. Você pode utilizar brigadeiro de bico, você pode utilizar qualquer guloseimas, jujubas, marshmallows, brigadeiro. Lembrando que a pegada do bolo é bombom, então você pode utilizar qualquer elemento que lembre um bombom. Agora é só decorar seu bolo. Eu preferi que o meu bombom fosse todo de chocolate, como vocês podem ver. Então pode ser de amendoim, limão, morango, licor, vai da sua preferência. E esse é o resultado do bolo, veja só que maravilha. Agora eu vou cortar para vocês verem como ele está por dentro. Minha casquinha está muito macia. Fica agora com essa delícia de bolo bombom. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e nunca esqueça que Jesus, ele te ama. Fica com Deus e até o próximo vídeo.